O jovem talentoso estava desdenhando daquela outra pessoa. Dizia que não imaginava por que alguém faria algo tão ridículo. Sendo surpreendido com a cola nas mãos, aquele jovem ficou um pouco agressivo. Enquanto os dois brigavam, Sylvia apenas observava, imaginando que aquela pessoa era muito teimosa. Mas o rapaz de óculos não iria deixar barato. Achava aquela pessoa patética. Enquanto isso, a briga continuava naquela sala de testes. Um jovem talentoso não poderia permanecer no mesmo lugar que um outro que era trapaceiro. Enquanto Sylvia observava a briguinha, o espírito do vento se divertia. Enquanto o jovem trapaceiro tentava uma forma de calar qualquer um que tivesse visto o que ele fez, resolveu lançar uma magia contra aquele jovem que apenas tentou detê-lo. Sylvia viu que a situação poderia escalar para algo pior. Assim, discretamente, ela resolveu ajudar, lançando sua magia. Tentava ser o mais discreta possível, no entanto, deveria impedir que aquele rapaz fizesse algum mal na sala de testes. Sua magia, apesar de ter sido leve, fez com que o rapaz caísse de costas no chão. Também conseguiu chamar a atenção do jovem de óculos, que notou que uma magia tinha sido lançada. E assim, olhou diretamente para a garota que tinha usado mana. Quando o olhar dele avistou Sylvia, ela simplesmente fingiu que não era com ela. Com toda aquela bagunça, o professor chegou e perguntou o que estava acontecendo. E quando foi informado que tinha alguém tentando colar, ele não pôde se conter. Apesar de estar vendo o delinquente jogado no chão, também pôde ver que as mãos dele continham as respostas da prova. O professor fechou os olhos de raiva, dizia que não tolerava pessoas que tentassem trapacear nos testes dele. Então, pediu àquele indivíduo que se retirasse dali ou ele iria chamar os guardas. Sylvia via o rapaz tentar se defender. Ela sabia que ele era mesmo sem vergonha, pois pensou no que poderia ter acontecido, já que ela usou só magia para empurrar ele um pouquinho. De repente, ela olhou com um olhar maligno para seu espírito do vento. Ele ficou feliz, disse que apenas ajudou um pouquinho, nada que a invocadora dele precisava ficar brava. Mas não parecia ser assim para Sylvia. Ela não gostou nem um pouco do que ele fez. Enquanto ela estava dando uma bronca nele, ele aproveitou para se retirar de fininho. Depois que tudo se acalmou, as questões foram entregues para todos e Sylvia já estava com as dela. Olhava as questões e pensou consigo mesma que deveria ter algo errado com aquelas avaliações. O teste que ela pegou tinha perguntas extremamente fáceis, nada difícil. Aquelas informações estavam no livro que leu, eram a história daquele mundo, algo tão interessante que ela leu profundamente. Depois que terminou, restava apenas checar suas respostas. Mesmo ela tendo sido rápida, gastou apenas 30 minutos para fazer e, mesmo assim, foi uma das primeiras a acabar. Ela iria entregar, pois não tinha motivos para ficar sentada. Já que tinha terminado, entregaria para ir embora. E fez isso porque estava preocupada com Trevor e Belle, pois eles estavam esperando por ela. Enquanto saía, notou que alguém falava com ela, dizia que ela tinha se dado bem no exame. Aquele jovem que a interrompeu era o mesmo que tinha notado as trapaças durante o teste. Parou e olhou para trás, perguntou se aquele jovem estava falando com ela. Ele falou que, para o resto da turma, parecia que ela apenas desistiu e saiu mais cedo. Mas ele avaliou, viu que ela lia as questões e pensava antes de responder. Enquanto ele falava, Sylvia não imaginava que estivesse alguém observando enquanto ela fazia o teste. No entanto, aquele rapaz era um gênio. Além de ter terminado antes que ela, ainda ficou a observando. Vendo que estava sendo inconveniente, ele resolveu se apresentar. Disse que ele era filho do barão Oswald. Falou que seu nome era Kian Oswald. Quando ela ouviu aquilo, ficou pasma. Não achava que poderia ver o jovem gênio que viria a ser o chefe da Torre Mágica. Mesmo sem graça, ela se apresentou, dizia que era Sylvia Atlante e também era uma honra conhecê-lo. Enquanto os dois conversavam, outro, sorrateiro como um rato, observava a interação dos dois. Sabia que deveria se vingar daquele desgraçado que tinha arruinado seu teste. Com um objeto cortante em mãos, decidiu cumprir sua pequena vingança. Atirou-se para cima daquele jovem, disposto a pegá-lo de surpresa, atacando pelas costas. Foi tudo muito rápido. O jovem mal conseguiu olhar quando estava sendo atacado. Bem mais rápido ainda foi Sylvia, que além de ter segurado o jovem, ainda conseguiu lançar uma magia.
Com sua mana, ela conseguiu empurrar aquele jovem e tirar ao mesmo tempo sua arma. Pôde enviar uma mensagem ao jovem de que ele mesmo tinha arruinado as chances de entrar na academia sozinho, e deveria refletir sobre suas próprias ações. O jovem, vendo que não era capaz de realizar sua vingança, apenas saiu correndo. Enquanto aquele jovem continuava nos braços de Sylvia, olhando para ele, perguntava se estava bem, pois viu que ele ficou muito assustado. Avermelhado, Qian responde para Sylvia que estava bem. Então, ela o ajuda a ficar em pé, vendo que ele ainda estava meio atônito. O jovem continua olhando para ela sem alguma reação. Mas ela nota que seu óculos está meio desajustado ao rosto. Depois de ajustar os óculos no rosto dele, ela disse que arrumou porque eles estavam meio tortos. Para a surpresa dela, o jovem segura nas mãos dela e pergunta se ela gostaria de ser amiga dele. Aquele jovem à sua frente era uma figura famosa que mantinha uma aura de mistério ao seu redor. Ela pensava que isso era porque ele zelava pela própria segurança acima de tudo, como uma pessoa importante. Mas, no fim, era porque ele odiava pessoas. Ela não sabia dizer se era por ser antissocial ou apenas tímido. Mas, fosse como fosse, ele agora queria que ela tivesse a chance de ser amiga dele. Ele, vendo que Sylvia estava demorando para responder ao seu pedido de amizade, ficou entristecido. Pediu a ela que escutasse o que tinha para dizer, dizendo que poderia soar estranho. Ele nunca teve amigos antes, sempre foi de ficar sozinho. Falava que não tinha uma personalidade snob ou algo do tipo, apenas teve muita dificuldade para se misturar com outras pessoas. Sempre foi muito sincero e por isso se metia em confusão quase sempre. Por isso procurou ficar sozinho, pois se sentiu frustrado todas as vezes que tentava interagir com alguém. Na época, concluiu que as pessoas do campus eram ignorantes e por isso se manteve distante. Ocorreu a ele que talvez pudesse encontrar pessoas como ele na Academia Central. Mas, na verdade, foi o oposto do que ele pensou. Ele descobriu que tinha muitos estudantes medianos. Ficou perturbado com aquele fato, já que aqueles estudantes eram como intelectuais do Império. Mas, quando ele viu Sylvia, percebeu que tinha feito conclusões precipitadas. Ela conseguiu controlar a mana muito bem enquanto realizava o exame com confiança. Ela o havia livrado da arrogância, e agora ele queria aprender com ela e queria que ela lhe desse a honra de ser amiga dele. Ela dizia que agradecia muito, mas os resultados da prova ainda não tinham saído e não sabia se as notas eram boas. Quanto à amizade, eles tinham acabado de se conhecer e ela disse a ele que era cedo demais. Porém, quando viu que ele ficou triste com a resposta dela, resolveu dar a ele uma chance. Disse que poderiam fazer de uma maneira na qual os dois ficassem felizes. Queriam começar a se conhecer aos poucos, indo devagar. Disse a ele que ainda era cedo para serem amigos, mas poderiam ser bons colegas de classe. Aquele pequeno gesto deixou Qian extremamente satisfeito. Ele disse que iria amar ser colega de classe dela, pois tinha certeza de que em pouco tempo passariam a ser bons amigos. Despedindo-se dela, disse que no outro dia se veriam novamente quando finalmente saíssem os resultados do exame. Ela, vendo-o, achava que talvez ele secretamente esperasse a pessoa certa para se abrir. Imaginava uma criança fechada, que não tivesse apoio de outras crianças da sua idade. Aquele mundo solitário onde ninguém conseguia entendê-lo e por isso cresceu distante das pessoas. Passado um dia, as duas estavam esperando pelas notas e Bel mal conseguia se controlar. Porém, Sylvia pedia a ela que ficasse calma, pois tinha estudado muito e dado o seu melhor. Vendo que Sylvia estava um pouco nervosa, Travel avisou a ela que ele mesmo não estava preocupado. Ele sabia muito bem da capacidade dela e tinha certeza de que ela passaria com louvor. Ela agradecia e dizia que era cedo demais, deveriam esperar pelos resultados. Enquanto esperava, Evadinha apareceu novamente e estava tentando insultar Sylvia. Fazia perguntas de como ela achou que a prova foi difícil ou se simplesmente a fez com problemas. Depois perguntou se ela não tinha sido daquelas pessoas que tinham abandonado a prova. Dizia que tinha dado uma olhada e não tinha visto o número de cadastro da Sylvia. Enquanto isso, a protagonista apenas olhava de canto de olho para aquela garota que se preocupava mais com as notas dela do que com as próprias.
Foi então que o jovem Qian anunciou que o número de Sylvia tinha passado. E falou isso olhando de cima para baixo para aquela garota que se tornou desagradável. Mas Evadim dizia que era impossível, o número de Sylvia não estava na lista. Mas o jovem retrucou ela, dizendo que a visão não era das melhores e que deveria olhar novamente. Apontou o dedo na direção em que o nome de Sylvia estava destacado. A garota, ao olhar, ficou extremamente chateada, pois a colocação de Sylvia era ótima. Enquanto todos observavam suas notas, Evadim dava gritos tentando chamar a atenção para si. Sylvia, depois de ter ouvido o rapaz dizer que seu nome estava nos primeiros resultados do exame, também olhou. Já tinha sido aprovada com a melhor nota. Por isso, Sylvia ficava tão espantada. Ela tirou a melhor nota. Isso fez com que Travel e Belle ficassem muito satisfeitos com a senhorita deles. Sylvia mal podia acreditar. Todas as horas de esforço e as noites sem dormir finalmente tinham sido recompensadas. Qian olhava para sua nova amiga com orgulho, pois ele tinha certeza da nota que ela tiraria. Mas notou que, para ela, ele era apenas uma sombra. Teve que observar a garota sendo feliz com seus amigos. Ele continuava olhando para Evadine, que deveria ter passado e ficado com a melhor nota. E ainda resolveu cutucar a jovem, perguntando se ela tinha visto os próprios resultados. Disse que não tinha visto o nome dela na lista, mas que as duas poderiam procurá-los juntas. Passado uns dias, a segunda parte do exame era no auditório e ela deveria se apressar. Enquanto caminhava, escutava alguém que parecia estar perdida, sem saber qual direção tomar. Ao olhar, viu uma ruiva no final do corredor. A garota parecia atrasada e confusa sobre o caminho certo. Olhava para os lados e não sabia qual direção tomar. Ela estava triste, pois a família dela esperava muito. Aproximando-se, Sylvia perguntou à garota se ela estava perdida e também perguntou aonde ela queria ir. Assustada, a garota disse que precisava fazer o segundo exame de espadachim e não sabia onde ficava o local. Sylvia pensou consigo mesma que era do outro lado do campus e que ela mesma já estava atrasada. Mesmo assim, resolveu ajudar a garota, que dizia que estava tudo bem e não queria que a jovem se atrasasse por causa dela. Sylvia olhava para aquela garota e estava em um dilema, não sabia se ia para o exame ou ajudava aquela garota. Resolveu que tinha tempo suficiente para ajudar a jovem e fazer seu próprio teste. Pediu àquela garota que se apressasse e a seguisse. Ela diria onde ficava o lugar para o teste de espadachim. A jovem mal acreditava que alguém iria finalmente ajudá-la. Depois de atravessar todo aquele campus, finalmente chegaram ao local onde o exame de espadachim seria realizado. A garota agradeceu sinceramente, pois Sylvia havia salvado a vida dela. Agradeceu rapidamente e se despediu, pois tinha que ir fazer seu próprio teste. Enquanto via a garota ruiva de tranças agradecer, pensava que ela, agora feliz, ficava muito fofa. Depois disso, fez todo o caminho de volta para fazer seu próprio teste. Notou que a sala de testes estava muito quieta. Achava que deveria sentar e esperar sua vez. Quando algo chamou a sua atenção, parecia ser a instrutora. Sabia que era uma maga da Torre de Magia que dava aulas nas academias às vezes. O nome daquela mulher era Santi, uma maga com um futuro muito promissor. Tanto ela quanto Sylvia não se deram bem na vida passada, agora ela deveria lidar com isso. A Sylvia do passado tinha sido muito rude e indelicada com aquela instrutora. Agora, a Sylvia atual pensava que deveria pagar pelos maus comportamentos dela do passado. Enquanto isso, a instrutora dizia seu nome e felicitava todos que tinham conseguido chegar àquela etapa do teste. Mostrava uma esfera e dizia que agora, a segunda rodada, seria com o apoio daquela bola de cristal. Disse que aquele objeto era um medidor de mana. Assim que colocassem as mãos, a mana iria fluir. E o globo iria mudar de cor conforme a quantidade de mana que a pessoa tivesse. A cor mudaria para azul ou para verde, depois de verde para amarelo e assim por diante. Também dizia que quanto mais próximo do azul, menos mana a pessoa tinha. E quanto mais próximo do vermelho, mais mana a pessoa continha. Alguém perguntava se o limite era o vermelho? A instrutora disse que era uma boa pergunta. O medidor de mana era uma obra de arte criada pelo mago Elan e havia 30 anos que funcionava muito bem.
Ela também explicou que nenhum estudante tinha conseguido passar da cor laranja. A pessoa teria que ter uma mana no estilo Mago Alto para conseguir que o globo ficasse vermelho. Isso seria praticamente a força de um dragão. Pediu que, por ordem, começassem os exames. Para surpresa de Silvia, o número dela foi o primeiro a ser chamado. A instrutora ordenou que ela colocasse a mão na bola de cristal para medir sua mana. Enquanto isso, as pessoas ficavam cochichando, pois Silvia tinha passado em primeiro lugar no primeiro exame. A instrutora perguntava se ela estava nervosa e dizia que não tinha motivos para isso. Mas ela não estava nervosa, se duvidasse, estava até animada. Ela realmente queria saber qual cor ficaria a mana dela, por isso colocou a mão no globo. Quando fez isso, uma luz intensa tomou conta de todo o lugar, assustando as pessoas. Aquele globo parecia estar em uma mistura de vermelho, amarelo e laranja, assustando a todos. Ela conseguia sentir a mana dentro de si, que se intensificava cada vez mais, causando rachaduras no globo. A energia emanada por ela foi tão grande que começou a sair uma aura dominadora daquela esfera quebrada. Com tamanha força de mana ao toque da mão de Silvia, a esfera se quebrou. E quando aquela aura maligna se espalhou em tom de vermelho no ar, a impressão era de uma fera devoradora que apenas a protagonista poderia ver. Aquele ser demoníaco na frente da heroína, que naquele momento não sabia ao certo o que esperar. Ela ouvia ele falar com ela que aproveitaria uma vida de imortalidade sobre o comando deles. Aquele ser demoníaco dizia que o poder da escuridão absorvia toda aquela terra. Insistia que Silvia oferecesse a vida dela para eles. Apenas a presença daquele ser fez com que Silvia ficasse atordoada. Ao mesmo tempo, apareceu uma alma bondosa de cabelos loiros e tocou na mão de Silvia. Aquela doce presença pediu à garota que ficasse calma. Silvia, no mesmo momento, voltou a si. Desta forma, tirou rapidamente a mão daquela esfera medidora de mana. Porém, era tarde demais e o objeto já tinha sido rompido. Sua estrutura colocava a mão em Silvia para ver se ela estava bem, chamava ela pelo número de matrícula. O outro instrutor pedia àquela que deixasse a aluna em paz, assim iria assustá-la. Mas a instrutora insistia em dizer que a garota parecia estar bem e poderia dizer aonde aprendeu a magia. Enquanto isso, os demais alunos começaram os rumores sobre a cor do artefato. Para a instrutora, aquilo era algo inexplicável, que deixava ela com muita vontade de saber mais. Que dia que buscassem outro medidor no almoxarifado, queria comprovar o que estava pensando. Eles teriam certeza sobre o poder real de Silva. Mas julgando pela reação de todos os outros, ela foi a única que teve a visão demoníaca. A questão era porque apenas Silvia conseguiu ver aquele ser de aspecto demoníaco. Rapidamente, outra esfera medidora de mana foi reposta. A protagonista, de frente àquela nova esfera, pensava consigo que não deveria deixar sua mana sair de uma vez. Ponderou o que, se deixasse a mana sair aos poucos, poderia fazer um exame com calma. Achava que de gota em gota, como se estivesse pingando água em um recipiente. Contava com o foco extremo, deveria apenas deixar com que a esfera ficasse de uma cor normal. Mas para a instrutora estava algo errado, queria que a garota mostrasse sua potência real. Tem outro instrutor, ao ver que o medidor ficou amarelo, apenas gritou que já estava bom e poderia parar. A instrutora não queria saber, agarrou aquele instrutor pelas roupas e disse que ela não deveria parar. Ele estava obviamente estragando os planos da estrutura, que era tirar a prova de que Silvia realmente era forte. O que a estrutura não viu é que Silvia estava completamente exausta, mal conseguia parar em pé, a cabeça dela estava pesada e parecia que estava com um som de água. Ela não conseguia parar de ver aquela visão estranha de como se os adoradores do demônio estivessem atrás dela. Enquanto tudo acontecia, parte do teste, Bel e Trevel estavam esperando por Silvia do lado de fora. Assim que Trevel notou a aparência de Silvia, ficou assustado. Observou que a jovem estava fraca e pálida, suava e estava com aspecto de pavor. Aos poucos, os olhos da protagonista foram se fechando, como se anunciasse um breve desmaio. Que era a pressão para apoiar a jovem em seus braços, Trevel não pensou duas vezes. Desta forma, conseguiu fazer com que a jovem não caísse diretamente ao chão.
Depois de toda aquela tensão na prova de mana, a garota estava muito tensa. O jovem guarda-costas não sabia o que tinha acontecido com sua senhorita. Sabia que deveria partir com ela para um portal imediatamente. Segurou firme em seus braços e pediu ao Bel que pegasse as coisas de Sylvia na pousada. Enquanto isso, a jovem nos braços de Trevel continuava fraca e suando. Ela estava como se estivesse perdida, assim como no começo quando assumiu o corpo de Sylvia. Não sabia se estava presa em um sonho ou se realmente estava se quebrando em pedaços. Olhava ao lado e para todos os cantos, notava que aquilo só poderia ser uma prisão, um lugar estranho e vazio. Então que notou que viu a presença da Sylvia verdadeira, que estava emburrada por ter sido colocada naquela situação. Quando a protagonista notou que estava tendo uma visão da Sylvia verdadeira, ficou apavorada.